Boa noite, né? Começando mais um analista, né? Debatendo a abertura, Felipe ele perguntando se era a peça que Geraldiense fez Gosma. Não, não era Gosma, foi outra peça, Felipe. Não, porque Gosma foi uma Gosma peça... é uma lenda urbana, né? É uma lenda. Eu digo o seguinte, no primeiro dia que eu assisti, tinha algumas pessoas contando dava 6, né? E até hoje, anos depois, eu pergunto ao meu amigo Geraldo, entendeu? O que dizia a peça, porque eu não entendi realmente, né? Eu lembro que tinha lá um cupido que passava pulando com uma coisa, e eles, agora é impressionante, mais de 1 hora eles dialogando, entendeu? Se aquilo era decorado, eles eram incríveis. Não, valeu, Geraldo. Geraldo também atuou em outras grandes peças aí. Claro, não, isso eu sei. Mas Gosma foi Gosma. Gosma é o primeiro, a gente que nunca esquece. Né? Por isso que deve ter a semelhança ali com essa de vômito Gosma, né? Que uma fotografia vem antes da outra, né? Pois e tudo mais. Mas falando em comunicação, música, temos um prazer de receber a professora Jane Maciel, que Obrigada. É coordenadora geral do 4º Simpósio Nacional de Arte e Mídia. E a gente discutindo justamente isso, né? Música, arte, mídia, a forma de reproduzir essa revolução digital que a humanidade atravessa, né? Já está além da globalização, acho que a conexão é muito mais rápida. Como você vai tratar de tudo isso? Porque tem várias questões, a gente vê a arte indígena, tudo isso. Como é que é essa relação, professora? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. O Simpósio Nacional de Arte e Mídia, que está na 4ª edição, ele é um simpósio organizado por um núcleo de pesquisa, né, que eu faço parte, é o Núcleo de Pesquisa e Produção de Imagem. Ele é um núcleo que está vinculado ao Instituto Federal no Campo Centro Histórico. Eu sou professora da UFMA, outros professores da UFMA, como Carolina Libério, Bruno Ferreira, que estão construindo esse simpósio. E ele é uma tentativa de ampliar os nossos trabalhos de pesquisa e produção que já realizamos, tanto do ponto de vista, digamos, mais midiáticos, né, relacionados à imagem, fotografia, audiovisual, mas também linguagens artísticas. Essa edição do simpósio ele tem um tema que a gente, na verdade, não foi um tema que surgiu do nada, surgiu de muitas inquietações dos membros que fazem parte desse grupo, se chama Imaginar Existências. Aí você falou, por exemplo, da questão da participação da arte indígena, mas não apenas da arte. A gente vai ter uma mesa, né, Comunicação e Visibilidades Indígenas, para pensar justamente o que nos interessa nesse momento, nesse simpósio, que é pensar a comunicação, né, o espaço midiático e o campo da arte, para além dos modos, digamos, hegemônicos, né, dos sujeitos que ocupam esses espaços. Então, por exemplo, vamos ter essa mesa, né, que vai ser no último dia. Quem vai abrir o simpósio é uma grande artista, que é a Rosana Paulino, que é uma artista negra de São Paulo, que tem 25 anos de trajetória dentro das artes visuais. Esteve recentemente agora numa grande retrospectiva da sua obra na Pinacoteca de São Paulo, que é uma instituição de referência nacional em arte contemporânea. E ela vai estar trabalhando, por exemplo, com o lugar da mulher negra na arte brasileira e pensar esse lugar dela própria e de outros artistas também, né, para refletir toda a formação social brasileira, questões relacionadas ao racismo, questões relacionadas à representação do ponto de vista da imagem, que isso é bem importante para o nosso campo de pesquisa, né? A gente pensa a imagem de uma maneira mais ampla, então a gente vai, por exemplo, ela recupera muitos arquivos históricos, né, fotografias históricas de negros e negras que eram representadas em uma condição racista, subhumana, né, ali em período de escravidão, e ela vai recuperar essas obras e fazer toda uma crítica social. Então, por exemplo, essa abertura, né, com essa artista já mostra muito do que queremos com esse tema Imaginar Existências, que é justamente pensar essa multiplicidade de lugares, de formas de existir no mundo, né, na sociedade, e nesses campos em particular, que é o campo da arte e o campo da mídia. Eu gosto de citar uma pesquisa que foi feita assim, recentemente, coordenada por um pesquisador que se chama Bruno Moresti, que chama História da Arte. Ele recapitulou aproximadamente 10 livros, os 10 livros mais utilizados em escolas, faculdades de artes, especialmente artes visuais. E eles
enfim, né, pegaram aquela bibliografia, coletaram todos os artistas, né, citados. Isso são livros que são referências a nível mundial. E aí eles chegaram a resultados que, apesar de serem bem óbvios, a pesquisa revela que, por exemplo, 90% dos artistas eram brancos, estadunidenses ou europeus. E desses 10%, né, que sobram aproximadamente de artistas mulheres, o número de artistas mulheres negras era mínimo, ínfimo, não chegava a 1%. Nessa questão indígena aí, eu acho que, acima de tudo, devia haver uma reparação histórica. Sim. Porque, assim, primeiro que ninguém descobriu aqui o Brasil ou a América. Já existiam os índios aqui. Então, assim, essa apropriação da terra e vai mais além da apropriação cultural, né, devia ser uma reparação histórica isso. Né? Não foi o português que descobriu o Brasil, não foi isso, é a história, né, da carochinha ali, para legitimar culturalmente ali o que foi todo mundo subjugado. Aí vem, né, os índios ali, colocaram ali que não, a mão de obra não era apropriada. Então, assim, aí vamos resolver o problema da mão de obra. Aí traz os negros, né, lá da sua casa, né, aquela coisa horrível, já naqueles barcos ali, e vem para cá, né? Então, assim, claro que há uma miscigenação cultural ali dessas minorias, que ela acaba sendo ali abafada por essa dominação cultural também, porque, assim, o poder da comunicação é muito forte. Né, a dominação é através da comunicação, é a comunicação que contém ali as bases ou que revela as bases, né? Isso é muito forte. Eu acho que primeiro devia ser uma reparação histórica, não foi, né? Acho que o índio estava aqui primeiro, são os oriundos dessa terra, né? E essa cultura deles deve ser colocada não, sabe, de maneira assim de tentar o resgate ali, daquela coisa de não deixar morrer, porque a gente vê até hoje em dia, como você falou, a maioria reconhecida são artistas brancos, né? De grandes famílias europeias, a gente vê tudo isso, descendência, quando na verdade não, tem muito artista por aí que não tem oportunidade, né? E misturando com o simpósio de arte e mídia, é justamente aí que a gente vê que trava um pouco. Como essa arte chegar, como chega às outras, né? Ainda há também ali um controle dessa mídia, professora? Por exemplo, você citou a coisa não apenas da arte indígena, né, mas do lugar de reparação histórica dos povos originários. Os nossos convidados que vão participar dessa mesa de comunicação e visibilidade indígena, que é o Francisco Apurinã, que é de um povo indígena do Acre, Apurinã, e o Genilson Guajajara, que é um jovem comunicador aqui do Maranhão, Guajajara. Eles participaram recentemente de um projeto, não sei se vocês conhecem, que é o Vídeo nas Aldeias. É um projeto que tem mais de 30 anos, né? Ou seja, tem uma história já, né, no Brasil, que, como o nome diz, é levar, não apenas levar o saber audiovisual para os territórios indígenas, mas fazer esses povos, né, estarem no lugar de produzirem a sua própria história a partir dessa linguagem audiovisual que a gente sabe que surge dentro de um contexto, né, enfim, moderno, europeu, posteriormente isso se expande para o mundo, né, chega até aqui onde estamos, né, com o telejornalismo e outras linguagens. Então eles receberam recentemente, inclusive por uma ação de reparação social, né, uma formação desse projeto, que é um projeto nacional, né, que tem uma instituição, Vídeo nas Aldeias, né, eles têm um catálogo de vídeos produzidos no Brasil inteiro, né, em vários territórios indígenas, e eles receberam essa formação lá. O Francisco Apurinã coordenou esse processo e o Genilson é um jovem de 25 anos que recebeu essa formação e produziu um filme, né, Festa da Menina Moça, sobre um ritual indígena maranhense, Guajajara, que vai ser apresentado, inclusive, nessa ocasião, né, no dia 5, né, à tarde, lá no auditório central da UFMA, nessa mesa. Então, veja, é um projeto nacional, né, que surge por uma ação de reparação social, né, de determinados problemas, conflitos com os territórios indígenas, mas que fortalece o lugar que os indígenas têm hoje de buscar o seu lugar de fala,
para mostrar a sua experiência de vida, seu modo de vida, e não chegar uma pessoa, um pesquisador, né, uma pesquisadora alheia àquele modo de vida apenas e relatar do ponto de vista antropológico, ou mesmo midiático, mas eles próprios contarem sua história, suas histórias, né, e relatar suas experiências. Então é algo muito importante para a gente ouvir o que tanto o Francisco Apurinã quanto o Genilson Guajajara têm a nos contar para nós, eu como professora de comunicação, o público de alunos, né, de comunicação e de arte, porque a gente vê que existe, para além de uma questão midiática, né, o audiovisual, mas existe uma linguagem expressiva, a forma que, isso é estudado por vários pesquisadores, por exemplo, do campo da comunicação, que o cinema indígena, ele tem um outro olhar, ele tem uma outra forma de lidar com a câmera, um outro modo de trabalhar o corpo dentro das manifestações, né, tem outra proximidade, que é óbvio até, né, se a gente for pensar, que são outros corpos, outros seres, né, no sentido de existência mesmo, né? E aí a gente vê que essa diversidade é o que a gente tenta, a partir desse olhar para a mídia e para a arte, né? Não de uma maneira separada, né? Porque a gente sempre busca esses cruzamentos, né? Quando a gente vê um filme, a gente vê, inclusive, do ponto de vista expressivo, né? Não apenas midiático, o que ele vai contar, mas como ele nos toca, como é que ele afeta as nossas emoções. Então, esse debate, ele é um debate que vai estar passando ali tanto nos palestrantes, né, que foram chamados para compor essa programação, quanto nos outros espaços do evento. Então, o início já é um convite, né, delicioso. O meio-fim, os estudantes, né, os curiosos, que muitas vezes hoje, com toda essa tecnologia fácil, nós temos um processo, mas nós temos os estudantes de comunicação, que talvez seja o foco, né? Como que vocês entendem que um processo desse, um simpósio desse, fortalece profissionalmente um estudante de comunicação? Nós Sim. vemos um mercado que não tem crescimento, né? Cada vez mais apertado para que eles possam desenvolver. Hoje talvez individualmente os estudantes de comunicação e os formandos e os formados também estejam sobrevivendo. Como é que um simpósio desse pode trabalhar a questão do profissionalismo a partir de toda essa vertente, né, de demonstrações e de ações que o simpósio traz? Bom, eu penso que inicialmente a gente desloca o pensamento para poder posteriormente deslocar as ações e as práticas, né? Então o simpósio ele tem uma construção que visa esse deslocamento de pensamento pela proposta que ele coloca. Você falou, por exemplo, de um processo histórico, né? Assim, no campo das ciências humanas e sociais se fala muito hoje em dia de descolonização, né? Uma tentativa de descolonizar. A nossa formação ainda é uma formação muito pautada nos moldes estrangeiros mesmo, né? Norte-americanos, europeus, né? Que foram historicamente aqui pautados também nacionalmente, mas a gente vê que no campo midiático ainda existe uma série de questões que são muito graves, né? Inclusive do ponto de vista ético, né? De como lidar com o outro, né? Essa relação com a alteridade, né, na mídia e na arte, porque esse é um outro que você falou, estudante de comunicação, mas a gente pensa que o simpósio também tenta aproximar esses campos, né, como campos de atuação possíveis. Por exemplo, um estudante de relações públicas trabalhar com produção cultural e artísticas em instituições de arte e cultura, né, ou mesmo de jornalismo, de rádio e televisão, que tem toda uma linguagem do audiovisual, do ponto de vista da criação também artística, já vai se aproximando também do cinema. Então a gente imagina que trazer essa programação, de certa maneira, é um pouco diferente do que normalmente é debatido numa aula de graduação, que muitas das vezes estamos centrados muito em questões técnicas, mas o mundo nos coloca questões que são, essas questões todas são emergentes, né? A questão do racismo, a questão do debate da diversidade de gênero, né? Que também vai estar pautada dentro do evento, e às vezes os profissionais de comunicação não sabem lidar, né, com esses temas, né? Tem dificuldades que são dificuldades
inerentes da própria amplitude desses debates de uma maneira séria, né? E que leva em consideração que o mundo não é apenas esses modos normativos de ser. Ainda tem um problema, né? É a tal da fonte oficial. Sim. Que quando vai se buscar a fonte oficial, né, Geraldo? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.